Noite a todos. A nossa aula esquenta da mentoria Brilho da Estrela, onde eu vou contar para vocês que vem por aí. Então, vamos começar com um ritual de conexão através do som, né? A mentoria Brilho da Estrela é uma mentoria que eu recebi, foi uma canalização, né? Ela é uma canalização, ela vai ser toda canalizada. E o Sandrine abriu vários portais para mim de compreensão. E através do som a gente se conecta. Então, para conectar a egrégora, para conectar a todos nós que vamos entrar nesse portal, nada mais incrível do que o som das tigelas tibetanas, né? Então, alguns minutinhos. Vamos lá. Gostoso, né? Eu adoro. Muito bom. Oi, Márcia. Seja bem-vinda. Nós já havíamos começado aqui. Oi, Márcia. Seja bem-vinda. Oi, boa noite. Eu estava tocando tigela tibetana, porque a gente já havia começado. E como é muito especial, eu vou tocar mais um pouquinho para você poder ouvir também. Tá. E aí, como é que vocês se sentiram? Gostaram? Olha, eu não escutei, mas eu não queria falar nada para não te deixar triste e desanimado. Alguém mais não ouviu? Eu ia escrever agora no chat para não te atrapalhar, mas também não escutei. Deve ter alguma configuração que impede o som, ele deve estar considerando como ruído. Geralmente, quando tem essa parte de música, aí tem que alterar alguma coisa No microfone, né? porque ele deve estar considerando como ruído e está tirando. Ah, verdade. Então, gente, me desculpa, mas a intenção foi forte aqui. Espero que vocês tenham sentido energeticamente, mesmo não tendo ouvido. Eu, como antena e canal, recebo e passo, né? Então, vamos começar, vou compartilhar a tela aqui com vocês sobre o que é a mentoria Brilho da Estrela. E aí vocês vão me avisando se vocês estão vendo. Sim. Aí, vocês estão vendo agora? Sim, Então, essa jornada do despertar, né? Muitos de nós nos consideramos ou já estamos, nos sentimos despertos,
Mas esse despertar que eu convido vocês a adentrar agora é o despertar do invisível, é o despertar do completo desconhecido, o despertar daquilo que eu tenho facilidade para enxergar desde a infância, mas que talvez muitos de vocês, por estarem aqui, por se conectarem com esse propósito, eu acredito que não tenham essa facilidade. E essa mentoria, o propósito dela é na prática, através da conexão com cristais, com oráculos, com ferramentas como o desenho humano, que o Felipe vai trazer, ferramentas como o oráculo, que eu trago com bastante força e que muitos de vocês aqui já experimentaram comigo, ou ainda vão experimentar, né? Estão na fila de espera. Então, toda essa conexão, ela vem do sutil para a gente encontrar a cura daquilo que a gente acredita que precisa ser curado. Outro dia, a conexão, a nossa reunião, nós discutimos várias informações. E nessa discussão veio que pouco importa o que o outro acredita no que é realidade, mas naquilo que a gente acredita que é realidade. Então, as nossas histórias, as histórias que a gente conta para a gente mesmo, são as mais importantes. Porque a gente precisa acreditar nessas histórias e viver essas histórias. E é isso que eu venho ajudar vocês a entender, que histórias vocês estão contando para vocês e o que é verdade através dessas ferramentas. A gente vai ter um sorteio para quem está aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, tirando o Felipe, porque o sorteio tem a ver com a ferramenta que ele vai demonstrar para a gente, essa informação eu vou sortear através de cartas, tá? E aí vocês já passam para a gente, aqui no chat, a data de nascimento, o nome, o local onde nasceu e a hora. É isso, né, que precisa, Felipe? Isso. O que eu vou fazer? Então, eu vou tirar uma carta para a Thaís, e a Thaís vai memorizar que carta é essa. Aí eu vou tirar uma carta para a Márcia, e a Márcia vai memorizar que carta é essa. Eu vou tirar uma carta para o André vai memorizar que carta é essa, e assim com a Lara também. Então, vocês quatro vão ter a oportunidade de ter o desenho humano lido. Ai, liberei a surpresa, meu Deus do céu, foi sem querer. Eu vou tirar 4 cartas. Vamos lá. Thaís. Olha só, Thaís, o 5 de espadas. Para Márcia, o 5 de paus. Gente, Marte tá aí, hein? Olha essas sombras dessas duas. Para o André, o 7 de espadas. Gente, vocês entraram bem na lua minguante, hein? Parabéns para todo mundo. Vamos lá, vamos liberar. Que bom que vocês estão nas minhas mãos. E para Lara, o 10 de pentáculos. Nossa Senhora, a energia da juventude aí falando alto, ó. Coisas boas, hein, Lara? Então, vocês memorizem essas cartas. A Thaís, Márcia, André e a Lara. E eu vou sortear aqui, vou virar elas para baixo, as 4. Vou embaralhar bem, porque eu sei, vocês confiam em mim, né? Eu sei embaralhar cartas. E já vou sortear quem vai receber a leitura na hora que o Felipe for contar para a gente o que é essa ferramenta. Como eu sei que vocês confiam em mim, é uma ferramenta incrível, gente. Ela nos dá uma autorização de viver nosso propósito de uma forma de nos compreender, de nos autoconhecer, dando verdadeiros saltos quânticos. Então, vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Quem foi? Olha só, Thaís, é o teu desenho humano que a gente vai ler. Quer dar de presente para alguém? Já conhece tão bem o teu? É isso que eu ia falar. Se eu tivesse saísse o meu, eu ia dar de presente para outra pessoa. Será que a Márcia, o André e a Lara querem outra chance? Eu acho que não.
Acho que eles não vão querer. Eu quero. Ai, eu também quero, com certeza. Vamos lá, então. Tchan, 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 tchan. Vamos lá, gente. Agora, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Foi. Ah, da Lara. 10 de espadas, 10 de copas. É, né? Não, 10 de pentáculos. A gente, então, Lara, tu coloca daí no chat para a gente poder recolher, daí a Thaís e o Felipe pegarem o teu nome, a tua data de nascimento, aonde tu nasceu e o horário. Mas a Márcia e o André não fiquem tristes, não, que o Felipe vai fazer mais leituras, tá? E quem entrar no curso vai poder ter as leituras, né? A gente vai encontrar uma forma aí de vocês se conectarem com essa ferramenta, fiquem tranquilos. Hoje é só um preview, é só um esquenta do que vai ser. Então, adiante. Essa missão, né, de compartilhar com vocês esses conhecimentos. Por que o nome Mentoria Brilho da Estrela? Por que eu me conectei com essa energia? Eu sou conectada com várias religiões e, ao mesmo tempo, não sou conectada com nenhuma. Eu participei de várias iniciações. Atualmente, eu participo do movimento do Círculo. Mais tarde, eu conto isso para vocês. Uma das nossas professoras que vai vir faz parte desse movimento do Círculo. E mais tarde eu conto para vocês sobre isso. Mas esse nome, mentoria de aulas práticas nesse curso, em forma de... E por que é uma mentoria? Porque eu me conecto com você, pego da sua mão e te levo a se conectar com a sua verdadeira essência, né? Não tem fórmula pronta. Então, na mentoria, você vai ter dúvidas, você vai querer conversar com alguém, e eu vou estar ali para isso, né? É um tempo bem longo, são praticamente 3 meses. Nós vamos ir nesse curso até o dia 4 de outubro. Teremos uma aula por semana. As aulas serão canalizadas de acordo com as deusas, e cada deusa vai trazer uma informação. Mais tarde também eu vou falar disso. Só que tudo isso chegou como para mim? Ele veio através dessa vontade de ajudar as pessoas a conectarem o sagrado feminino com o sagrado masculino. Só que nós estamos encarnados na Terra, né? Na 3D, na terceira dimensão, em Gaia. A Terra é mãe, então nós estamos no seio da mãe. Nós vivemos dentro da energia do feminino. Então, tanto para homens quanto para mulheres, é importante se conectar com a energia do sagrado feminino para liberar a intuição. Desculpa, gente, eu tô com a laringite bem atacada. Então, conforme eu for falando, eu vou ter que ir lubrificando. Peço desculpas. Então, essa teia sagrada de conexões me levou à minha iniciação pelo, pelo xamanismo, né? Pela conexão com o meu batismo de fogo. O meu nome de fogo é Estrela do Oriente, né? A estrela que orienta, a estrela do amanhã, a constelação. Não, a estrela, o planeta Vênus, né? A estrela que orienta o início da manhã. A partir daí, eu tive uma conversa com o meu padrinho dentro do xamanismo. Porque no xamanismo a gente passa por processos de apadrinhamento e de batizado. Depois que você batisma, você pode ir lá e apadrinhar. E meu padrinho atualmente está na Itália. E numa conversa com ele, o que acontece muito conectado com o universo, então não é sempre, às vezes a gente demora 3 anos, 2 anos para trocar uma conversa, mas é sempre uma conversa muito poderosa, por causa da força da conexão, do invisível, do sutil, né? Não é à toa que ele é meu padrinho. E ele falou assim para mim, isso no brilho da estrela mesmo, né? Que a conversa comigo era como um brilho de estrela, daquele relâmpago, aquele clarão no campo mental. Eu acredito que eu faço isso com as pessoas, então por isso esse nome, e por isso essa missão, de trazer o invisível à tona. E eu busco pessoas verdadeiras, pessoas que estão conectadas com a própria verdade. E vocês,
eu acredito que não estão aqui por acaso, né? Nada é por acaso. Desculpa, gente. Eu realmente estou bastante gripada, muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Então, a voz está prejudicada, mas eu não podia deixar de fazer esse esquenta, não podia deixar de entregar essa preparação que vem de tanto tempo, né? Não estou sozinha nesse processo. A Thaís está ajudando, o Felipe está ajudando, a Raíssa está ajudando. A Raíssa não pode estar aqui presente hoje, mais tarde eu vou falar dela. Então, pensando nesse processo de que tudo é possível, foi assim que esse curso nasceu, que essa mentoria nasceu, que essa vontade de conectar, de ter as ferramentas, ter tudo aquilo que é necessário para fazer um curso, montar as aulas. Vocês vão ver logo na sequência, eu montei, tem um site, vocês vão poder se conectar com um espaço que é o espaço do curso, que é o espaço da mentoria. Você vai receber energia disso tudo. Você vai entender que realmente tudo é possível, que a única barreira que a gente encontra às vezes é o nosso próprio pensamento, né? Então, o primeiro fundamento é que tudo é possível, né? Basta você saber sustentar o vácuo. O que é o vácuo? É quando não tem nada acontecendo. Quando você realmente não está entendendo absolutamente nada. Por exemplo, vamos pensar num ciclone. Um ciclone, ele tem, né, um furacão, ele tem um centro. Dentro do centro desse furacão não acontece absolutamente nada. Só acontece nas bordas dele. Ou seja, nas nossas camadas superficiais, então na nossa pele, na nossa casca, nos nossos órgãos, nesses átomos aglomerados de fora, que formam a nossa casca, é que acontecem as coisas. Na nossa essência, a gente recebe e capta de outra forma. A gente capta os átomos vibrando, os elétrons, e aí faz os disparos. E quem capta são os chakras, são os nossos vórtices. E tudo isso vocês vão aprender e entender, né, como que essa fusão acontece, para que vocês consigam entender e trabalhar dentro de vocês a visão da intuição. Porque a visão da intuição, ela não chega, você não consegue pular um degrau para o outro. Você não consegue do dia para a noite, estou vendo tudo, todos os sinais do universo, que o universo está me dando, eu estou vendo, agora eu já sei. Acordei sabendo. Não, não vai ser assim. Vai demorar. Uns é mais rápido, outros é mais lento, mas sempre demora um pouquinho. É como fila de supermercado. Às vezes você vai chegar e vai ser rápido, mas sempre vai ter uma fila, porque é um lugar onde tem fila. E no despertar não é diferente. Quando a gente está despertando, tem outras pessoas do nosso lado, na nossa frente, atrás da gente, e a gente se comunica com essas pessoas. E é esse o meu processo aqui. Entregar aquilo que eu aprendi. Nesses mais de 20 anos de estudo, porque eu me conecto desde os 16 anos com esse mundo invisível de forma consciente. Pratico meditação desde os 18, então eu trabalho com a mente há muito tempo. Me especializei em neurociência, sou formada em matemática, trabalho com adolescentes, né? Tem alunos meus aqui que vão assistir essa gravação, tem aluno presente aqui, que é uma honra para mim. Então, toda essa conexão, ela não é à toa, é por acreditar que tudo é possível e que as teias do invisível orquestram essa sinfonia. Então, aqui, os desafios de ser mulher, não desmerecendo os homens presentes, mas o desafio que é carregar a energia do feminino, né? O respeito pelo corpo, tanto na questão do corpo do sagrado, quanto o homem. Por que eu falo da mulher aqui? Porque a mulher, ela pode gerar vida, né? Com certeza, a concepção, ela precisa vir do casal, mas o ato de gerar vida todos os meses, que é quando existe o processo de ovulação, todos os meses se gera uma vida. Ela não é fecundada, mas ela existiu. Então, isso tudo traz um respeito ao corpo, uma conexão. Nós mulheres precisamos nos conectar. Não menstruou mais? Não tem problema. Você continua conectada com o seu corpo. Só o que mudou foi uma alteração hormonal.
não tenho mais útero, não tem problema. Você não tem mais aqueles átomos, mas aquela energia ainda pertence, porque nada deixa de existir, tudo se transforma. Então, nenhuma energia deixou de existir, ela se transformou, certo? Então, saber o que é melhor para você, para se desenvolver, né? O homem, quando ele honra a mulher, ele consegue entender esse sagrado feminino, né? Então, honrar a mulher é entender a sacralidade que existe nela. Se eu entendo a sacralidade que existe em mim como homem, se eu entendo a minha masculinidade e entendo que eu preciso de um feminino para poder equilibrar, eu vou entender o sagrado que habita em mim e vou ver a mulher sagrada que existe, né? Claro que aqui a gente está falando de despertar, não estou dizendo que isso sempre acontece. Às vezes a gente viaja na maionese, dá uma aspirada aí, porque a gente vai para a beirada do furacão. Lembra do furacão? Quando tu está no centro do furacão, tu consegue enxergar a sacralidade, o sagrado. Mas às vezes, quando tu bate nas beiradas assim do furacão, tu começa a chacoalhar e a tua visão, que já não era boa, ficou pior ainda. E aí tu não consegue ver o sagrado dentro daquele ser. Ou aquele ser está tão perturbado tanto quanto você, naquele momento, que também está batendo as beiradas do furacão. A gente não sabe, porque nós, seres humanos, mostramos apenas 3% do que somos, alguns mostram 12% do que são, mas mais do que isso ninguém mostra. Então, existe uma porcentagem aí de mais de 90%, na grande maioria das pessoas, que a gente não conhece. Que nem nós mesmos, nem a própria pessoa não conhece. Eu levei 10 anos de catarse. Foram 10 longos anos estudando a mim mesma. E quando eu descobri ferramentas como essa, que o Felipe vai trazer pra gente, ela foi muito mais rápida. Não estou dizendo que o horóscopo, que o zodíaco, que entendeu o oráculo, a matriz do destino, o Tzolk'in, se vocês não estão entendendo dessas ferramentas que eu estou falando, pesquisem. Ou me perguntem no privado, que eu falo depois, ou aqui no grupo. Porque o foco hoje vai ser no desenho humano, que é uma ferramenta incrível, e também o foco é na arte visionária, que é trabalhar com o nosso subconsciente, né? Que é o que a Raíssa vai fazer. Então, isso tudo integra esses ciclos invisíveis e essa conexão com o plano astral. Aqui a gente tem outra parte do curso, que vai ser a parte de herbologia, que a gente vai trabalhar. Eu vou trazer físicos, alquimistas, né? Então, eu trabalho com a magia e com a alquimia, como matemática que sou, eu acredito na alquimia de Nikola Tesla, de Pitágoras, de Galileu Galilei, de Paracelso, que eu cito aqui nesse slide, falando da cura da alma através das ervas. Né? Então, a gente descobre o problema, mas a gente tem que curar esse problema. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai descobrir o problema, vai entender aquilo que precisa ser curado e ampliar aquilo que precisa ser ampliado, porque a gente não tem só problema, a gente também tem coisas boas. A gente também vive coisas incríveis. Somos seres racionais que produzimos incríveis, coisas incríveis, né? A tecnologia, ou para além da tecnologia, como o que o Paracelso fez aqui com as ervas, onde a gente entende que cada erva traz a sua cura. E a gente vai ter um momento de entender somente isso. E agora, ó, saiu com uma imagem antiga aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. A gente tinha preparado diferente aqui. Peraí, gente. Eu vou melhorar isso aqui. Vou parar de compartilhar. E vou encontrar a real imagem aqui. Acho que não tem ninguém pedindo para entrar. Não, né, Thaís? Me ajuda aí, se tu consegue ver. Não, acredito que não. Não. E qualquer coisa o pessoal fala ali no grupo, né? E Então, o desenho da Lara já está pronto. Então, quando for fazer a análise dela, é só você abrir no PDF que aí a gente consegue visualizar também. o PDF tu mandou dentro do grupo da mentoria?
dentro da nosso interno. Ah, aqui. Então a gente leu da Lara. Ah, mas eu quero mostrar aquela imagem que ficou tão legal. Deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí. Eu acho que o Felipe vai falando um pouquinho do desenho humano até eu arrumar essa parte da imagem. Pode ser, Felipe? Pode ser. Deixa eu ligar a luz aqui. Ó, para te facilitar, eu mandei o link da versão que tem a imagem que você quer. Oi? Estava falando com a Andrelli, que ela quer uma versão da apresentação que tem uma imagem. Aí eu te mandei o link. Você me mandou o link do quê? Não, Tô ela falando com a- mandou pra mim. Ah, tá, mal. Bom, eu vou falando então, vou introduzir o desenho humano aos ouvintes. Isso, vamos lá, conhecer esse formato, essa ferramenta incrível que eu não tenho palavras para descrever e o Felipe com certeza vai honrá-la. E vocês vão ver o que faz sentido. Beleza, gente. Então, o desenho humano é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Como o André ele já falou aqui. É uma ferramenta que ela é uma síntese, não sei para quem não sabe o que significa síntese, é tipo um resumo, uma mistura de muitas coisas, muitos conhecimentos antigos como conhecimentos atuais. Então, é uma síntese de várias coisas. A base desse autoconhecimento é a roda astrológica, então tem a ver com o posicionamento dos planetas, tá? Se abrir algum desenho aí, vocês vão entender, porque é muito bom visualizar o gráfico, tá? Então, é uma síntese de vários conhecimentos antigos, é um conhecimento que foi intuído por um homem chamado Alan, não lembro o nome dele inteiro, mas ele passou por um encontro místico, ele teve um contato intuiu uma informação, né? E dessa informação ela trouxe essa síntese para ele, tá? Então, é um conhecimento que envolve a roda astrológica, ou seja, a localização dos planetas, tá? Envolve os planetas com aquele conhecimento sobre partículas chamada neutrino. Não sei quem conhece essas mini partículas, mas os neutrinos eles são o subproduto das estrelas, o espirro das estrelas. Então, todo o nosso universo ele está emitindo partículas subatômicas chamadas neutrinos, e esses neutrinos, eles vêm do universo inteiro, né? Vêm de todas as direções, chegam no nosso sistema solar e passam pelos planetas, atravessam os planetas do nosso sistema solar, e aí quando eles passam pelos planetas, eles carregam uma informação. Então, passa por Vênus, Marte, Saturno, pela Lua, e aí esses astros, eles acabam colocando uma impressão deles dentro dessas partículas. Quando essas partículas chegam na Terra, elas acabam influenciando a vida na Terra, como se estivessem fazendo uma programação, né? Então, em resumo, é como se a gente vivesse numa espécie de programa atômico, né? Então, a gente vive num programa evolutivo, uma palavra-chave. Então, no desenho humano, a gente fala sobre evolução também, evolução dos nossos corpos biológicos. Então, se vocês olharem para o gráfico, né, para essa mandala, vocês vão perceber que existe essa roda astrológica, que são esses espaços no céu. Ao invés da gente estar olhando os signos, quem conhece astrologia aqui? O mapa astral. Quem não fez o mapa astral e viu, meu sol está em Gêmeos, minha lua está em Gêmeos também, a minha não sei o que, o meu Marte está em Touro, etc. e tal. Aqui no desenho humano, ao invés de a gente estar olhando esses signos, a gente vai olhar 64 posicionamentos. 64 posicionamentos diferentes nessa roda astrológica. Quem sabe onde já foi falado 64? 64 a gente sabe que é do I Ching. Alguém já ouviu falar do I Ching? Imagino que alguns sim, é um estudo milenar que fala que a vida é manifestada em 64 hexagramas, tá? Curiosamente,
a gente também tem 64 códons do DNA, né? Então, que coisa louca. Então, é como se essa roda astrológica, a gente está olhando os códigos genéticos no céu. Então, o céu, ele tem essas programações, né? Esses potenciais. Lembrando, eles têm que chegar no nosso sistema solar, passar por um planeta para que haja uma ativação dentro do nosso corpo gráfico. Então, se vocês olharem a imagem aí, vocês vão ver que existe a roda astrológica, existe esses posicionamentos, esses 64 posicionamentos, tá, diferentes, e existe um corpo gráfico aí, né? Se a gente bater o olho aí no meio, a gente vai olhar e falar, nossa, parece um corpo humano. E é exatamente isso que essa ferramenta está tentando explicar. Tá? Então, esse corpo aí é o nosso corpo energético. Então, a gente já vai pegar mais uma informação que seria a informação dos chakras, do Yin, do Brahmi, né? Que falavam que a gente tem 7 chakras. Só que nessa ferramenta a gente não analisa 7 chakras, a gente não usa mais essa nomenclatura de chakra, a gente usa a nomenclatura de centro, né? Então, não são 7, são 9. Antigamente eram 7, tá? Então, antes de eu não lembro as datas, tá? Eu sou péssimo com data, mas antes de, acho que 1800 para trás, 1700 para trás, antes de William Herschel observar o planeta Urano pela primeira vez no telescópio, para ser mais preciso, essa data aí, nós tínhamos sete chakras, né? Então, a partir daquela data, a gente passou a ter 9. O que significa isso, né? Significa que vivemos num programa evolutivo e as nossas formas biológicas elas estão em constante mudança, né? E a gente percebe isso pelo desenho humano por meio dessa leitura, né? Desses centros. Então tá meio confuso, é uma coisa muito complexa, mas no final das contas a gente vai ouvindo e é familiar para os nossos ouvidos, tá? Pelo menos para mim foi. Eu acho que pode ver o da Lara, que daí elas vão entender melhor, né? O que tu acha? Certo, essa foi uma introdução. Então, o que que acontece? A gente pega o seu dia do nascimento, tá? Os planetas estavam em lugares na roda astrológica, e a gente pega esse mapeamento e projeta isso num corpo gráfico, tá? Então, cada pessoa vai ter uma dinâmica energética dentro desse gráfico de forma única. Por meio da leitura, a gente lê esse campo energético da pessoa. Lembrando, cada pessoa tem um desenho único. É muito difícil você ter duas pessoas com o mesmo desenho, tá? Mesmo minutos de diferença do nascimento pode variar totalmente o desenho de uma pessoa, tá? Então é muito importante que a data seja precisa e o horário também. Cadê? Esse é o desenho? Será que eu consigo dar zoom? Consigo. Então, beleza, ó, vocês estão conseguindo observar? Se vocês puderem também dar um zoomzinho, vocês vão perceber que existe esse corpo gráfico, tá? Existe uns números na direita e uns números na esquerda. Os números da direita pretos, né? E os da esquerda verdes, tá? Cada gráfico, cada site que você faz muda as cores. Nesse daqui tem essas cores. Normalmente é preto e vermelho, tá? O da direita preto, da esquerda vermelho. Mas aqui vamos analisar desse jeito. Tu que tá dando zoom? Ou sou eu que estou dando? Sou eu que estou dando zoom. Quer que eu dê zoom para alguma parte específica? Não precisa. Só que eu olhar o desenho num primeiro momento, tá? Bom, é isso. Daí, então, você olha na direita, você vê o posicionamento dos planetas, tá? Então, todos esses símbolos aí, os símbolos que tem, eles são o posicionamento dos planetas e os nodos lunares, tanto na direita quanto na esquerda. Essa é a diferença do desenho humano para um mapa astral. No mapa astral, a gente faz só o dia do nascimento da pessoa, né? Aqui nessa ferramenta, a gente faz o dia do nascimento e 3 meses antes do nascimento da pessoa. Então, o desenho humano é um estudo que cria uma certa dualidade, ele tem uma percepção diferente da existência. Ele prediz que nós estamos dentro de um bioveículo, estamos dentro de um corpo, tá? Encarnados dentro de um corpo, que tem as suas funções inconscientes, que seria a relação da esquerda, e o que está na direita são aquelas funções e programações conscientes na vida da pessoa. Nós somos um binário, tanto função inconsciente quanto função consciente.
Exatamente por isso que quando a gente se observa, às vezes, numa câmera, quando a gente é novo, sei lá, sempre tem um contraste ali. A gente fala: "Nossa, eu sou desse jeito?". Então a gente sempre tem funções automáticas dentro do nosso ser, tá? Então o desenho humano ele estuda que somos 2 coisas, tanto características conscientes como características inconscientes. Beleza, agora vamos para o resumo da ópera, tá? Então, vendo tudo isso, nossa, muito confuso, o que que tem de prático nessa ferramenta? Então essa é uma ferramenta que ela vai tirando algumas informaçõezinhas disso tudo que a gente está vendo, a gente agora bota um pouquinho para o lado, se você puder, André, ele coloca para o lado ali. Então isso aí eu falei mais ou menos essa interpretação do gráfico. Se a gente olha para o lado, ali, a gente vai ter a data de nascimento, daí a gente vai ter tipo energético. Como assim tipo energético? Então, isso é mais uma informação importante que a gente tem nesse desenho. Nós somos seres energéticos, tá? Nós temos um campo áurico, tá? Então a gente tem um campo de 2 metros de distância que a gente não percebe, mas que está em volta da gente e que tem as suas características, tá? Então o desenho humano ele começa por aí, ele começa por essas áreas mais externas do ser, começando analisando o tipo energético, gerador, tá? Quantos tipos energéticos tem? 4, tá? Então tem 4 tipos de auras diferentes que a gente consegue analisar num desenho. Aqui a gente tem a aura de uma geradora, tá? Então eu vou começar a fazer uma análise para mostrar mais ou menos como é que é. Então a gente está olhando a aura da pessoa. Aura geradora, tá? A aura geradora, ela está aqui para gerar energia. Então, são seres que todo dia, quando eles vão dormir, eles recarregam uma espécie de bateria interna, que essa aura tem esse poder, esse potencial de recarregar. Então, quando ela dorme, ela recarrega, né? Desperta para o dia seguinte e ela tem disponibilidade energética para gastar com atividades. Desculpa se eu estou falando palavras meio confusas ou diferentes, mas no final é só uma pessoa que tem energia, ela gera energia todo dia de noite, quando vai dormir, gera, e no dia seguinte ela tem que gastar essa energia. Então, para essa pessoa, o que eu já começaria falando? Você é uma geradora, você tem que gastar a sua energia, você tem que liberar essa energia durante o seu dia, para quando você for dormir, você dormir direito. Olha que coisa idiota, né? A gente é simples as coisas que a gente vai falando, mas vai caindo na consciência da pessoa e a pessoa vai perceber, ah, eu sou desse jeito. E são coisas simples, mas são muito importantes. Por quê? Porque se esse gerador aqui, ele não conseguir gastar energia até o final, ele não dorme direito. Ele não consegue, ele pode ter problema de dormir, não consegue pegar no sono, pode ter problema de insônia, essa pessoa. Então, a mensagem é que você gera para gastar com alguma atividade. Mas com qual atividade? Né? Qual atividade? Então, a gente entra naquela questão das decisões. Então, desenho humano é um estudo que está aqui para orientar a gente nas nossas decisões do dia a dia. Ele está aqui para te ensinar que você vive dentro de um corpo que tem funções inconscientes, automáticas, né? E que ele está conectado a um fluxo de vida na matéria, né? Na Terra. E que o corpo é muito inteligente, tem um certo funcionamento automático. No caso do gerador, se a gente analisasse a aura geradora, a gente ia perceber que é uma aura que puxa as coisas para si. Então, esse ser que gera energia todo dia quando dorme e acorda vitalizado e tem que gastar essa energia, ocupar ela com alguma atividade para conseguir dormir direito, só que qual atividade? Né? O gerador não sabe com o que que ele vai fazer, qual decisão eu faço, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo? A mente sempre fica, eu faço isso ou aquilo. A gente foi muito condicionado a tomar decisões sempre pelo campo mental. Só que essa aura geradora, essa pessoa que ela puxa as coisas para si. Então ela tem um campo áurico, né, que está sempre puxando, recebendo as coisas para si. Então, ela não precisa correr atrás das coisas e ficar se preocupando com as decisões, porque o campo dela está puxando, tá? E o que que acontece? Quando essa pessoa ela está puxando e atraindo as coisas para si, o corpo dela tem uma forma natural de responder a essas coisas que estão chegando, né? Como assim? Então, naturalmente, aquela pessoa está ali vivendo a vida dela e ela está atraindo as coisas para si, tá?
Além do pensamento que pode estar super sobrecarregado em preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso disso, preciso daquilo, preciso me provar, preciso encontrar um amor, uma direção, preciso isso e aquilo, isso e aquilo. A mente está sempre preocupada sobre o como que ela vai controlar o incontrolável que a vida é. Mas o corpo dela tem uma forma natural de responder às coisas. Então, como que você perceberia essa resposta geradora? Quando as coisas chegam até você, você tem um jeito natural de responder afirmativamente para alguma coisa que está chegando ou negativamente, uma coisa natural do seu corpo. Se você consegue deixar o passageiro, a mente, como uma testemunha da própria viagem e começa a se conscientizar que você está dentro de um corpo que puxa e atrai as coisas para si, você vai começar a ouvir esses grunhidos que o seu corpo faz naturalmente antes de você começar a pensar. Por exemplo, você quer ir na cachoeira, Lara, né? Quando você recebe uma pergunta, naturalmente o seu corpo vai ter uma tendência a ter uma resposta, tipo, aham. Você quer trabalhar com isso, isso, isso? O seu corpo vai, aham. Ele vai ter um afirmativo, ou ele vai fazer, não, não quero, não tenho energia para fazer isso. Essa resposta, ela não vem da nossa mente. Essa é a questão do desenho humano. Se a gente olhar lá o gráfico, a gente vai perceber que tem uma mente, né? Tem os chakras superiores aqui, que dá para perceber que eles estão separados do resto do corpo, estão aqui em cima. E a gente tem embaixo, pode colocar na imagem do desenho. E a gente tem embaixo outras mecânicas, né? Abaixo da garganta, a gente tem outras dinâmicas energéticas. O desenho humano está querendo dizer que essas dinâmicas do nosso corpo, elas têm mais valor na hora da gente aprender a tomar decisão, da gente entender o nosso microcosmo nesse macrocosmo que a gente vive. A mente, ela não está aqui para tomar decisão. E eu já sei que a Lara tem uma mente bem definida. Ela pensa, 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 porque ela tem esses chakras superiores coloridos, tá? Essa imagem desse desenho eu não gosto muito, porque são cores escuras, e aí não dá para pegar a vibração das definições e dos chakras abertos. Mas não tem problema, dá para perceber que os de cima ali, eles são coloridos, estão pretos, né? Isso significa que tem energia fluindo ali no campo da Lara. Significa que ela tem uma forma consistente de pensar e ter inspiração para pensar coisas. Ela tem esses chakras definidos. Daí você vai falar o quê? A gente tem chakras definidos e chakras indefinidos? É isso aí. Nós temos nossos campos de emissão, nós emitimos energia, nós vivemos um papel consistente naquele campo, naquele chakra, e todos os chakras que são abertos, eles são chakras que eles são receptores de energia do outro e também dos planetas. Então, os planetas, eles estão constantemente condicionando as energias dentro do nosso corpo gráfico. Aqui, analisando esse desenho, eu já sei que é uma geradora, que puxa as coisas para si, que tem uma forma natural de responder, mas que também é uma pensadora, que pensa, que pensa, que pensa, que pensa. A forma dessa mente pensar é uma pessoa com uma pressão gigante ali para querer desvendar os mistérios. Ela quer saber coisas que não necessariamente ela pode saber, mas é uma pressão para revelar o incognoscível. É um dos motivos que ela deve estar participando aqui dessa aula. E não é pouca essa pressão, é bastante, tá? E também ela já deve saber que ela é uma pessoa também de detalhes, papéis, detalhes, repetição. Para ela também, ela tem que provar na prática o que funciona e o que não funciona por meio de papéis de repetição, tá? Porque é uma energia que ela tem ali da cruz de encarnação dela, uma energia forte dela. E também é uma pessoa muitas vezes confusa. Confusa. Confusa não me leve a mal sobre essa energia de confusão. Mas é que a vida é confusa, né? Então ela tem uma mente que está constantemente vivendo coisas, né? E tentando encontrar um sentido para toda essa experiência de vida que ela está vivendo. Então ela vai vivendo as coisas e vai vir aquelas imagens em que ela tem que eventualmente colocar num sentido, fazer um arranjo para criar um certo sentido daquilo na cabeça. Mas é uma energia que é até opressora muitas vezes, né? Então você vai vivendo a vida e você vai sempre ficando meio confusa sobre o que está passando, tentando também saber aquilo que não pode saber, racionalizar os mistérios, né? Eventualmente você pode ter os seus satores,
mas a mensagem é que isso não é uma coisa que você pode controlar, porque o mistério, ele simplesmente ele é revelado quando é a hora. Não é uma coisa que você tem que ter controle. Se você ficar tentando controlar as coisas que você acha que você deveria saber, você pode viver uma super ansiedade. Então, aqui essa mente, eventualmente, pode estar passando por uma certa ansiedade. Eventualmente, essa mente pode estar pensando coisas que não tem nada a ver com a vida do teu corpo. Então, você pode, às vezes, estar colocando a sua mente para tomar decisões na sua vida, mas não está conectado a esse corpo que puxa as coisas e que tem uma forma natural de responder à vida. Aham ou ah. Eu imagino que a Lara seja meio nova, então, olha, até os 30 anos, né, a gente somos crianças, assim por se dizer. A gente está num processo de tentativa e erro, experimentação. A gente começa a se conhecer mais depois dos 30, quando a gente tem aquele famoso retorno de Saturno, que é quando o Saturno volta para o mesmo lugar no céu do dia do seu nascimento. E ali que começa uma etapa diferente do seu processo de aprendizado. Eu estou passando pelo meu agora, e pelo amor de Deus, dá para perceber que estou passando por ele, tá? Então a gente tem uma geradora aqui que tem uma mente bem definida, uma pensadora também, uma pessoa que pensa, que pensa, que pensa, que pensa, e que também às vezes fica se sentindo oprimida sobre aquilo que passou, aquilo que está passando e que ela está tentando trazer um sentido. E olha, essas energias são bastante conscientes, ela tem bastante essa conexão. Se você olhar ali, é tudo pretinho, né? Ó, 64, 47, tudo preto. E o outro é 61 preto e o 24 verde. Por quê, né? O verde, de novo, aqui é características inconscientes, automáticas do seu corpo. Você não sabe o que está acontecendo, mas acontece sem você saber. Tudo que é preto é aquelas características que você tem uma participação consciente. É a sua consciência que está participando e presenciando aquela energia. Agora, a gente vai para o corpo. Então, a gente vai descer. Cadê? Sumiu. Isso. Agora a gente vai descer. Então, a gente tem aquela mente ali, aquele chakra aqui, uma pressão para pensar. Então, uma pessoa que está sempre tendo uma forma ali de pensar sobre o que gosta de pensar e inspira os outros sobre o que pensar e como pensar. Então, é uma pensadora. E aqui embaixo a gente está indo agora para as energias mais fisiológicas do corpo. Então a gente está vindo para chakras diferentes. E quais são esses chakras aqui que ela tem colorido? Lembrando, estou vendo tudo que é colorido, que é definido, que são aqueles papéis energéticos que ela vive sempre. Sempre vai viver essas energias, tá? Desde o nascimento até a morte, é isso que meio que define você. O que é branco, veja bem, não é que você não vive a energia do que é branco. Ah, eu não tenho, então. Não, não é assim, tá? O que é branco são áreas de recepção. Então você é aberta ao outro. E não só aberta, como quando você recebe a energia do outro, você até amplifica, você aumenta, você distorce. Então, nesse desenho aqui, eu posso te ver. Você não é uma pessoa emocional, mas você vai pensar, não, mas como não? Eu sou muito emocional. Mas na verdade a emoção ela vem dos outros. Quando você está na aura de outras pessoas que estão muito bravas ou muito apaixonadas, você amplifica aquela energia. É só um exemplo. Agora vamos voltar para suas definições. Então, essas definições aqui de baixo, se a Lara perceber, ela vai ver que tem muitas conexões que são verdinhas, né? Nesse caso aqui, são inconscientes, automáticas. Então, tem muita função dentro do seu corpo que é meio que automático, tá? Que você não tem muito uma participação consciente do que se passa, mas eu vou falar aqui e talvez você se identifique, tá? Então, primeira coisa, então você tem o chakra da raiz. Então, você tem uma energia de enraizamento. Esse chakra ali de baixo, que está subindo lá, né, pro de cima e pro da esquerda, a gente chama de chakra raiz, tá? O chakra raiz ele está aqui para dar enraizamento. Ele é um chakra que traz um sentido de estresse. Ele estressa, ele se estressa para fazer coisas e dar continuidade às coisas na vida, na matéria, tá? Porque a vida ela é cheia de coisas que a gente tem que fazer para sobreviver e esse chakra da raiz ele traz esse aterramento.
Esse desenho aí foi diferenciado. Bom, aí esse chakra, deixa eu dar. Bom, o chakra de baixo, ele traz esse enraizamento. Então, é um combustível de energia para você acelerar processos na vida. Eu vou esperar aparecer a imagem de novo, que ela meio que some. Opa, agora sim. Vou até tirar um pouco o zoom. Tá, então você tem essa energia da raiz. Olha quanta energia que você tem na raiz. Você é uma pessoa que, velho, bota muita pressão. Tá? Você tem uma energia que bota pressão nos outros. Vamos analisar um pouco essas energias, principalmente esses canais. Então, eu estou vendo aqui bastante os canais. O que que é canal, Felipe? Olha o desenho aí. Quando você tem 42,53, conseguiu identificar? 32,54, 42,53, 32,54. Isso é um canal. O canal não é só uma porta que está de um lado, tipo a 38, 39, que só tem até metade. Um canal é uma definição, é quando a energia atravessa de um centro para o outro e cria uma definição. Então aquilo ali fica sempre vivo na sua vida, você é uma emissora daquele campo. As outras portinhas que estão ali esperando, né, estão esperando uma do outro lado, que pode vir da mamãe, do amigo, do irmão, das pessoas, porque a gente sempre está puxando aquilo que a gente não é. Pense que somos uma coisa e a gente está sempre atraindo o oposto. A gente está buscando exatamente essas portinhas que a gente não tem para fazer com que a energia flua. Então, voltando a essa energia do canal. Se você quiser falar alguma coisa, André, ele pode falar. Não, não, eu tô com tosse só, pode ficar tranquilo. Tô prestando atenção. Tá. Então, vamos para essas energias desses canais que te definem. Primeiro, 53, 42 aqui, tá? Então vamos falar dessa energia. É uma energia, uma pressão para iniciar novos ciclos de vida. Então a gente tem esse centro de baixo que é essa pressão, essa adrenalina, é um estresse para te impulsionar para fazer uma coisa. Esse centro de cima a gente chama de centro sacral. Esse centro é muito importante na sua vida porque esse centro é o centro do gerador. Então, existem 4 tipos áuricos. O gerador sempre tem esse centro coloridinho, definido. Se você tem esse centro colorido, automaticamente é o gerador que gera energia. Então, aí é exatamente esse centro da bateria interna que se recarrega e que você tem que gastar energia, né? Para conseguir liberar essa energia e ficar satisfeita com a sua vida. Então, a sua frequência mais elevada é quando você está conseguindo ocupar essa sua energia que você tem todos os dias com atividades que você se identifica. Os geradores, eles nasceram para se encontrar em atividades que eles gostam, que eles se identificam, que eles sentem satisfação em estar fazendo. Por outro lado, você pode estar ocupando a sua energia com atividades que você não gosta, que você não se identifica, e aí você vai ficar o quê? Vai ficar frustrada com a sua vida. Né? Você vai estar vivendo uma vida que não te representa. A maioria dos geradores estão fazendo o quê? Vivendo por dinheiro, por isso, por aquilo, sei lá pelo que estão vivendo, mas eles estão vivendo uma frequência de frustração. Você sai para andar em São Paulo, eu só fico amplificando a frustração das pessoas porque eles estão vivendo vida que não representam eles não estão gostando da atividade. Por quê? Porque eles estão tomando decisão com a mente. Seja por qualquer motivo que seja, eles não estão respeitando esse campo que puxa e responde aham ou aham. Tá? Então é exatamente esse centro que faz esses barulhos, que faz aham, é esse centro. Então a energia sai debaixo do seu umbigo. Se você começar a sentir esse aham, que acontece, ele vem lá de baixo, ele vem exatamente desse centro sacral. Bom, e aqui você é uma geradora de ciclo. Então você é uma geradora cíclica, uma geradora que responde a viver ciclos de vida. O que é um ciclo de vida? Véi, qualquer coisa. Alguém te chama para trabalhar com alguma coisa, você faz aham, e aí você vai ter uma tendência, tá? Se você entrou corretamente na experiência, por favor, mas se você entrou corretamente na experiência, vai ser uma tendência a querer finalizar aquela experiência até o final, para você conseguir ter os seus aprendizados. Então, essa é uma pessoa que tem essa energia cíclica, ela se compromete com o ciclo até finalizar ele, para você conseguir amplificar os recursos, conseguir, tipo, ter o seu desenvolvimento no ciclo,
Isso significa que se você entra num ciclo certo, mas você sai antes do ciclo, você sai prejudicada. Então, ciclos é isso. É um namoro, pode ser um relacionamento, tá? Você tem uma energia aqui também de se abrir para relacionamentos na porta 59 ali, consciente, se abrir para intimidade. Então, você é uma pessoa de fazer uniões íntimas. Lembrando, essa é uma energia sua que está na linha 6, você não vai entender isso, mas isso significa que essa energia vai ter um processo de transformação ao longo da vida e talvez nesse começo de vida as coisas estejam meio confusas para você. Se abra para intimidades erradas, talvez tenha que quebrar vínculos, então isso é um processo que você vai maturar também ao longo da sua experiência de vida, tá? Então, até os 30, você vai se abrir para intimidades erradas, mas não tem problema. O segredo é você aprender a esperar, sabe? Que as coisas cheguem, que a intimidade chegue. Não inicia com a cabeça. Você tem que aprender a esperar as coisas chegar e sentir a sua resposta. Aham, ou Muito importante para um gerador entrar num relacionamento corretamente, porque aí você vai saber que aquele relacionamento é uma experiência certa para você, mesmo que ele não dê certo, tá? Mesmo que ele não dê certo. Bom, então é isso, tem essa energia cíclica aqui. Agora, vamos para a outra energia. Então, a gente está nessa 54, agora a gente vai, né, descer, né, 53, 54 e vamos para a esquerda. O centro da esquerda é o centro esplênico, é o centro da intuição existencial. Pensa que esse chakra é o chakra mais antigo que a gente tem. É um chakra que fala sobre sistema de defesa, sabe, automático do corpo, intuição existencial. Pensa que os animais eles têm esse centro. Deixa eu colocar aqui, pronto. Pensa que os animais têm esse centro e os animais estão o quê? Com uma consciência instintiva no agora, sobrevivendo, tá? E esse centro fala disso. É um centro que tem uma voz um tanto quanto sutil, ele não fala muito alto, é uma intuição existencial que fala muito mais por, não faz isso, não é uma boa ideia. Tipo, vai dar errado. É aqui que a gente encontra a verdadeira inteligência e intuição do nosso corpo, o centro esplênico. Ele também é o nosso sistema de defesa. A gente tem relação com as células linfócitos T, B, sei lá. É como se fosse o nosso escudo contra interferências, doenças, bactérias, coisas que estão chegando de fora. Esse centro tem a responsabilidade de defender o nosso corpo, tá? Mas aqui você tem uma energia, uma intuição diferente, a gente vê que é tudo inconsciente aqui, você tem medo de fracassar na matéria, então essa energia aqui, ela é uma energia mais evoluída de um animal não tem essa energia, tá? Então nós, como seres humanos evoluídos que vivemos numa civilização e uma tribo, tá? A gente vive em tribo, diferente dos animais, essa energia aqui fala sobre medo de fracassar na matéria, ou seja, medo de não conseguir desenvolver as coisas na matéria e fracassar, tá? De não conseguir manter os recursos, de não ter uma certa continuidade na sua experiência material, né? Seja como você vai refletir isso na sua realidade, afinal não é uma coisa muito difícil de interpretar, né? Tipo, eu tenho medo de fracassar, vou trabalhar, vou estudar, vou fazer alguma coisa, vou me formar, vou não sei o quê. Lembrando, né? Você não inicia nada, você tem que esperar que as coisas cheguem. O medo do fracasso pode também, às vezes, sobrecarregar o seu sistema e você tomar decisão com a mente de forma errada, né? E fracassar na matéria, né? Porque essa é a ironia. Pessoas que não tomam decisão corretamente, têm essa energia, elas acabam fracassando na matéria. E a energia que sai lá da raiz, então, essa é a 32, ó. Se você olhar no seu desenho, é o único posicionamento que você tem nesse chakra. Então, é um medo mais primitivo, medo de fracasso. Não é uma coisa que você controla, é um medo que do nada chega e ali você tem o potencial de transformar alguma coisa ou não. Então, é uma energia de conservadorismo, sabe? Conservo o que eu já tenho, mantenho as coisas como estão, ou me permito me arriscar para transformar uma coisa, né? Então, é uma energia que fala sobre ambição, sabe? Uma pessoa que se sente com ambição na vida, para crescer na vida, de um modo geral, tá? Então, esse é o canal da transformação, um desenho de se sentir impulsionado, tá? É uma energia de ter uma ambição para conseguir saber o que transformar na matéria. Lembrando, isso é inconsciente, é automático, a gente está falando de um centro esplênico. Se você está correta na sua vida, nas suas decisões, essa energia vai funcionar, tá ligado? Você vai saber o que transformar e o que não transformar.
Curiosamente, exatamente a cruz de encarnação do meu professor. 3,5 também, enfim, mas isso você não vai entender. Bom, tá? Então, o que que eu falei aqui? Eu falei as suas definições. Então, eu falei a energia que é confiável, consistente, é o que acaba te definindo. Mas muitas vezes as pessoas, elas não estão vivendo a definição delas. Então, tudo isso aqui que eu citei pode não estar funcionando corretamente. Por quê? Porque a pessoa está identificada com o plano mental, tomando decisões erradas. Acabou? Não. Essa ferramenta, ela é tão fantástica que ela também traz uma educação sobre os seus condicionamentos. Quais são os assuntos na vida que você acaba se perdendo, se comportando errado, tomando decisões erradas na vida e perdendo esse seu potencial de ser uma geradora que espera, que puxa, etc e tal. Então, olhando o desenho, a gente viu aqui o que é colorido, né? E o que é branco? Exatamente esse tema do que é branco, que significa que são características que você não tem elas de forma consistente. Lembra que eu falei? Que você está aqui para puxar, aprender com os outros. Então, são áreas de aprendizado. Todos esses centros brancos são lugares em que você está aqui para aprender sobre essas energias. Só que você não está aqui para ter elas de forma consistente. Então, é aqui que a gente acaba tendo as confusões dentro da psique da pessoa, que acaba se identificando demasiadamente com esses assuntos e começa a operar errado, tomar decisão errada. Quais são os temas de condicionamento dessa pessoa? Primeiro, você tem um centro cardíaco aberto. Então, eu vou falar por ordem daqueles chakras abertos, esses temas abertos, que mais afetam a vida da pessoa. E eu vou começar pelo triangulinho pequenininho. Quase, é o pequenininho. Esse é o centro cardíaco, o centro da força de vontade. Olha essas palavras. Força de vontade. É um centro motor, é um centro que tem energia. Quem tem esse centro tem força de vontade. Para quê? Para sobreviver na matéria. Mano, a matéria ela é feita de ganhar recursos, provar para as pessoas que conseguem atingir metas, falar eu vou conseguir ali, eu vou sustentar a minha decisão e força de vontade para atingir isso e aquilo, enfim, ter suas conquistas e conseguir provar para os outros o valor do próprio trabalho, dessa força de vontade. Para quem tem ele colorido. Quem não tem esse centro colorido tem o quê? Tem uma falta de força de vontade consistente na vida. Veja bem, consistente. Não tem consistência nessa força de vontade. Por que não? Porque você não tem essa energia. Você precisa de outra pessoa próxima a você para você amplificar e aí sim você sentir essa energia. Só que ela não é consistente. Então, o que que acontece ao longo da vida dessa pessoa? Que não tem que provar nada para ninguém, porque esse é o slogan de um ego aberto. Você não veio aqui com uma força de vontade para falar para as pessoas, eu vou conseguir chegar ali e bancar. Muitas vezes que você falou isso, eu vou chegar até ali e bancar, por quê? Porque às vezes estava na hora da mamãe, do papai, recebendo essa força de vontade, se identificou com aquilo e falou: "Não, eu vou conseguir fazer aquilo". Ou falou para si mesmo: "Eu vou alcançar aquela meta". E daí na hora que você foi, faltou força de vontade e você não conseguiu fazer, né? Então você fracassou ali, não conseguiu chegar na meta que você propôs para si mesmo. Por quê? Porque tomou decisão mental, né? Começa por aí. Mas tudo bem, a gente foi educado a tomar decisão por meio da mente. Mas o que que acontece com essa pessoa? Ao longo da vida, ela vai pagando com a própria autoestima, na medida que ela vai tentando provar o valor, né, para os outros, para o papai, para os amigos, para si mesma, e fracassa. E nisso é uma pessoa que começa a perder um sentido ali de autoestima. E cada vez mais essa pessoa começa a se valorizar menos. Tá? Então, pessoas com ego aberto são aquelas pessoas que não sabem se valorizar. Ou são pessoas que têm aquele buraco na autoestima, né? Então, são aquelas pessoas que não conseguem se valorizar, ou são aquelas pessoas que são muito egocêntricas, que sempre que podem vão ficar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas também é aquele ego, né? Sabe quando você percebe aquela pessoa super egocêntrica? Muitas vezes a pessoa mais egocêntrica é a pessoa que tem exatamente o centro do ego aberto. Ó que ironia.
Então, a pessoa que não tem ego, porque esse centro a gente chama de centro do ego também, que é o centro que fala, eu vou fazer aquilo, e vai lá e faz, né? Uma energia egocêntrica. Então, as pessoas mais egocêntricas, essas são as pessoas que têm o ego aberto. Ou elas são essas pessoas que não sabem se valorizar e ficam sempre para baixo, numa situação crônica de achar que o valor dela está relacionado às metas ou promessas ou provas que essa pessoa conseguiu ter para si mesma ou para os outros, né? E a pessoa tem uma leitura mental totalmente errada de si mesma. Então, é uma pessoa que às vezes não consegue se valorizar, né? Então, esse é o primeiro grande condicionamento, uma mente que não se valoriza, tá? Segundo grande condicionamento, então a gente tem uma ordem do que afeta mais. Então, primeiro o ego, depois o centro do plexo solar. Eu já comentei dele, lá na direita, né, o centro do plexo solar, direita. Esse é o esplênico, essa é a intuição existencial. Isso. Centro do plexo solar, esse é o centro da emocionalidade. Cara, esse centro é extremamente poderoso. Esse centro também é um centro motor, tá? Que sustentação que move a gente, a paixão move a gente, o desejo, a sensibilidade. Então, são energias que realmente trazem movimento e também consciência, tá? Não é todo mundo que consegue acessar a consciência emocional, tá? Então, é uma consciência que precisa respirar, precisa ser zen, precisa meditar. É uma energia que tem um tom espiritual quando a gente fala de consciência. Mas pensando aqui na sua situação, plexo solar aberto, você é uma pessoa que, nas suas decisões, você não toma a decisão por meio da emoção. Para você é simples assim, ó. Quer fazer tal coisa? Aham, vai. Quer fazer tal coisa? Não vai. Pessoas emocionais, elas precisam se conscientizar dos humores, então elas mudam de humor, elas têm que esperar para tomar decisão, elas são sensíveis, elas são impulsivas, elas são destrutivas também. E é aí onde entra você com o seu plexo aberto. O seu plexo aberto foi sempre uma receptora das energias emocionais que vinham do papai, da mamãe, do irmão, dos amigos, tá? Então você sempre recebeu essa energia emocional dos outros. Só que, como eu já falei, a maior parte das pessoas emocionais, elas vivem no not self, quer dizer, na mente, tomando decisões totalmente erradas e distorcendo o próprio campo emocional, tá? Então essas pessoas, elas estão todas distorcidas. Então elas brigam muito, fazem chantagem emocional, sabe? Elas fazem todo tipo de narrativa destrutiva baseada nas emoções. E o que que acontece? Você, com o plexo aberto, sempre recebeu toda essa sujeira emocional, né? Briga, conflito. E o que que aconteceu com você ao longo do tempo? Você decidiu falar, velho, melhor evitar, né, brigar com as pessoas. Então eu vou começar a agradar os outros, eu vou começar a querer evitar conflito. Espero que ninguém brigue. Não, vamos ficar todo mundo feliz, né? Então, o condicionamento desse centro aqui é querer agradar os outros. É querer que os outros não fiquem bravos e nem briguem, tá? Então, o que que acontece? Uma pessoa com esse centro aberto, ela pode ter uma tendência, tá? Não estou falando que é todos os casos, mesmo porque aqui você tem uma energia de provocação. Por mais que você tenha o plexo aberto, você é uma pessoa que provoca a mudança de humor nos outros, né? Você está pronto para confrontar e provocar, de certa forma, o humor que vem do outro lado. Mas ainda assim o condicionamento é o mesmo, de você querer agradar. E o que que acontece? Você às vezes pode abrir mão da sua verdade para agradar os outros. Então, você faz assim, quer fazer tal coisa? Você faz assim, o corpo faz, mas a mente pensa, não, é melhor falar que sim para não criar nenhum problema, né? E aí o quê? Que você está criando problema para quem? Você está criando problema para você. Você está querendo agradar o outro, mas está abrindo mão da sua essência, da sua decisão, né? Isso é muito perigoso também. É o segundo maior condicionamento que a gente tem aqui, depois de ficar tentando se provar e não saber sobre valor. E o ego aberto também trabalha por menos, não valoriza o próprio trabalho. Tem essa também. Beleza. E aí a gente vai depois para mais um condicionamento, é o centro G, então é o centrozinho no meio de tudo, bem no meio, ele é o único centro que está nessa posição diferenciada. Cara, esse é um centro que fala só sobre atração, ele só atrai, ele é o centro que a gente chama de monopolo magnético, fala sobre amor e direção. Ó, esses temas como são profundos. Esse é o tema da dualidade que a gente tem, esse centro que impulsiona a gente na nossa geometria de vida,
Então, a gente, quando tem esse centro definido, a gente tem essa forma de perceber a nós, a nossa identidade e para onde estamos indo. Temos esse sentido de direção, tá? Você ter esse centro aberto, o que que significa? Que você não sente de forma consistente amor e direção. Você às vezes não sabe se você está indo para o lugar certo, mas às vezes você sabe, às vezes você pode estar conectando energia, pode estar sentindo a direção. Você tem a porta 2, que é a porta do motorista, no seu Vênus, ou seja, você está aqui para sintonizar na direção de vida. A gente fala que é a porta onde o motorista do carro está, que é uma porta do cara que está dirigindo, a porta 2, né? Bom, mas você tem um centro de aberto e isso cria problema nessa área também. Então você pode, primeiro, ficar buscando amor e direção, sabe? Buscar amor nos outros, sabe? Sempre procurando amor nos outros. Ter problema de identidade pessoal, não saber direito quem você é, como uma pessoa se é de um jeito, com outra pessoa se é de outro jeito, então você fica meio que perdida sobre identidade, porque você mesma não veio ter essa identidade percebida de forma consistente. E a sua mente pode achar que isso é um defeito, mas não é. Pessoas que têm esse centro aberto, eles são mais sensíveis a quem é o outro, conseguem meio que perceber características da identidade da outra pessoa, do papel que aquela pessoa vive, e também conseguem perceber se elas estão num ambiente que agrada a elas. Então, pessoas com o G aberto, elas são sensíveis ao ambiente. Então, o ambiente, ele tem que ser a cara de vocês para vocês se sentirem à vontade. Quando vocês chegam num ambiente que, mano, não é a cara, na hora vocês vão perceber que não é legal. Porque o ambiente, ele tem que ser correto. Não é que você não tem identidade. Ah, quer dizer que eu tenho ele branco, eu não tenho direção? Não, você tem, só que você percebe ela de outro jeito. Tá? Então é isso, tá buscando amor e direção, sabe? Não tem que buscar. Você aprende a esperar a decisão certa vinda do corpo para entrar no lugar certo, encontrar as pessoas certas e ser a pessoa certa. É só isso. Até o momento que, mano, chega outra proposta, vai sair, você não é mais essas pessoas, agora você vai ser outra e vida que segue. Tá? E aí a garganta aberta, garganta, expressão, comunicação. Você tem uma garganta aberta, mas o seu sol consciente está lá, exatamente na 62. Então você é uma pessoa que gosta de comunicar a lógica, falar suas opiniões. Eu penso, eu não penso. Detalhes, repetição, organização, uma mente lógica. Então você tem essa energia da lógica forte no seu desenho, tá? Só que está numa garganta aberta. Isso significa que você não tem aquela garganta, aquela forma de comunicar consistente. Às vezes você não tem energia para comunicar, sabe? E às vezes você pode estar sentindo uma super energia para comunicar que às vezes nem é tua. Você está na hora do coleguinha ali, que ele que tem a energia, e você fica falando para chamar atenção sem querer. Você fica tendo aquele impulso para comunicar, mas às vezes está comunicando no timing errado, está usando vozes que não são suas. Então é muito importante você aprender também a reconhecer a hora de comunicar e a hora de não comunicar. A hora que você receber um convite, né, para falar alguma coisa, ou a maioria das vezes, esperar. Então é importante que a garganta aberta aprenda a utilizar, né, a sua garganta corretamente para não ficar sobrecarregando ela. Bom, bicho, acho que foi tudo do básico. Não, olha só que interessante, né? Você falando sobre. Eu também sou geradora, tá, Lara? A gente é bem parecida. Nosso desenho tem bastante coisa parecida ali. E eu acabei abusando, né, da fala. Tô aqui com a garganta toda errada. No físico ele veio, ele traz a resposta. Conta aí pra gente, Lara. Bateu, não bateu, gostou, não gostou? Conta aí pra nós. Ai, eu gostei muito, muito, muito falando em garganta. Minha garganta tá doendo horrores, tô mal conseguindo falar. Mas foi muito interessante, muita coisa bateu comigo, vai. Eu gostei muito, 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 muito interessante. Massa. Tem mais coisa também, né? Perfil 3/5 é o meu perfil também. Então, bicho, o que que eu posso dizer dessa perfil 3/5? Você é uma pessoa que está aqui muito aberta a viver novas experiências. Você sempre foi aquela pessoa que explora, vive, experimenta, chamam para você fazer uma coisa, você se abre, você tem uma tendência a se abrir, a conhecer pessoa nova.
e a explorar coisas, experimentar, sabe? Fazer experimentos de coisas na vida e, eventualmente, você acaba cometendo erros, né? Porque é exatamente a linha do seu perfil. Você é uma pessoa que está aqui para mexer coisas, viver coisas que muitas vezes não funcionam, tá? Então, você é uma pessoa da tentativa e erro, e isso não é um problema, tá? Porque muitas vezes o seu perfil é martirizado, sabe? Como, você errou, não pode errar, sei lá, né? O perfil 3/5 é o perfil mais difícil na criação da criança, porque você, primeiro, acaba atraindo projeção sem saber. Você é uma pessoa que tem um jeito meio herético de ser. Herege significa que desafia os status quo, desafia as normas, faz as coisas do seu jeito, tem um jeito de seduzir, assim, sabe? É animado, otimista, mas também que está pronto para ajudar os outros, oferecendo soluções práticas, grava isso porque é importante. E na sua consciência você é uma pessoa que está sempre aberta para a vida, para a experiência de vida, mas exatamente essa sua facilidade de se abrir para as coisas, você acaba fazendo o quê? Amizades que às vezes não importam, você abre para um relacionamento, mas depois você tem que se desfazer dele, né? Você é essa pessoa que se abre, mas ao mesmo tempo você também quebra as relações, fica sozinho, vive outras coisas, sabe? Um perfil muito dinâmico, de pessoa que gosta de estar vivendo várias coisas e aprendendo. A sua habilidade é principalmente aprender aquilo que não funciona, entende? Então, quando você se abre para a vida, você vê muitas coisas que acabam não dando certo. Relacionamentos, um trabalho, está num trabalho de experimentação ali, você é aquela pessoa que aprende muito pela experiência, principalmente por aquilo que não dá certo. Então, você tem uma facilidade de adaptar as coisas. Uma pessoa que quando dá errado, você consegue, por que não deu certo? Não deu certo por isso. E aí você adapta, adapta, adapta. Essa é a energia da linha 3. Quando você olhar o seu desenho, você vai ver que você tem um 3 e 5. A gente chama isso de perfil. Cada ser humano tem esses dois números, um na frente e um atrás. Então você é essa mártir herege. Herege inconsciente. Você nem sabe que você tem um corpo que está sempre carregando projeção. As pessoas olham para você, elas sempre vão pensar que você é uma coisa que não necessariamente você é. Então você acaba sempre carregando projeção na sua vida. O seu corpo, o seu inconsciente, a sua máquina. Sua personalidade, ela está sempre aberta, né, para conhecer coisas novas, conhecer as pessoas. A dica aqui é: toma decisões corretamente, não cai em qualquer projeção, sabe? Porque como se atrai muita projeção, as pessoas também podem falar mal de você se você não conseguir cumprir as projeções. Esse é o problema do herege. Ele atrai projeção, as pessoas criam expectativa, e quando você não cumpre, as pessoas até podem falar mal de você depois. Ela não é tudo isso. Entende? Então, a chave aqui é você aprender que o seu perfil está aqui para viver as experiências que você quiser viver, né? Seguindo a estratégia de autoridade, aprender muito, principalmente sobre o que não funciona. Então, pode ser um pouco pessimista, não tem problema, porque o pessimismo aqui é realismo. E com essa sua máquina do corpo, que sem querer atrai projeção, você oferece soluções práticas para as pessoas quando você souber e puder ajudar. Se você não souber, melhor não falar nada, porque depois você pode criar mais problema para você. Então, pronto, falei o perfil, só para não deixar em branco. Perfeito, então. Muito obrigada, Felipe. Essa foi só uma amostra, né? Não chega nem perto de tudo que a ferramenta pode trazer de autoconhecimento. Mas aí a gente acabou de descobrir todos esses processos, né? Internos nossos. Eu vou compartilhar agora a outra parte da apresentação, ver se vocês estão vendo. Essa aqui não é a obra, tá? Que a gente vai ver, mas ela é uma ilustração de como pode a arte visionária nos trazer a concepção de algo novo, né? Então, a Raíssa é uma artista visionária e ela vai vir para o curso, vai vir trabalhar com a gente em forma de oficina, isso mais lá para o final do curso. Bem no início, agora a gente vai ter essa conexão com o Felipe. Se vocês não entenderam sobre o desenho humano, não se preocupem, gente. Lembrem, são aulas práticas, então o Felipe vai voltar várias vezes e vai nos ajudar a entender essa conexão do desenho humano, junto com essa parte que eu trabalho já com vocês, de energia, de se entender, de se compreender. Então, a gente vai compreender o problema e eu já vou trazer a solução junto com as deusas, né?
E a Raíssa vem junto lá no finalzinho do curso, as aulas com a Raíssa vão ser mais para o final do curso, então vocês vão ter tempo de conhecer ela. Por isso que ela não, infelizmente, ela não pode estar presente hoje no Esquenta, mas ela vai estar fazendo 2 aulas com oficinas, trazendo a arte visionária. O que é a arte visionária? Né? Se conectar com o oráculo, o subconsciente, ver através do ser, a arte de ser criativo, a arte de simplesmente ser, de viver, né? Então, seguindo adiante, a gente vai trabalhar também bastante essa parte prática de presença, a presença ativa através da meditação, através do self-healing, através da energização de cristais, através do trabalho com o sonho, com os sons de metais, né? Eu vou trabalhar bastante, através da energia de amuletos físicos e da compreensão de como canalizar a energia de velas, né? Como entender, interpretar o seu próprio oráculo, como fazer o seu próprio oráculo, a escrita ativa, né? Para poder fazer todas essas limpezas desses canais e entender como que a gente consegue se conectar com as pessoas certas e como saber se essa é a pessoa certa. E eu não estou falando aqui somente de relacionamento afetivo, mas eu estou falando, inclusive, do mecânico que conserta o nosso carro, né? Do nosso chefe. Enfim, entender a energia que bate com a gente e a que não bate, e como que a gente vai fazer isso agregar para a gente, né? Então, essa transformação, ela vai acabar acontecendo muito fortemente na mente, que é a nossa ferramenta mais importante. Não que o sentir não seja, mas por que eu falo que a nossa ferramenta é mais importante? Porque é a que está estragando o resto. A forma como a gente pensa, a forma como a gente coloca o pensamento, ou como a gente não coloca o pensamento, nos trava ou nos acelera. Então, é bem importante a gente entender quais são os nossos valores neurais. E são nesses processos que o desenho humano e o oráculo vêm. Então, a gente entende o problema e começa a resolver. A segunda prática de por que a gente ter se conectado nesse período, exatamente nesse período, é porque o curso ele teve nascimento na lunação de Touro, ou seja, trazendo o alicerce, trazendo as raízes. Esse ano, com a regência de Marte, né, regendo toda a movimentação, Touro se torna muito importante. Um dos planetas que rege, né, que rege a energia de Touro é Vênus. E Vênus se conecta com Áries, que é o planeta regente desse ano, trazendo a energia de Quiron, que é aquele guerreiro grego, né, no símbolo, na mitologia, mas que dentro da roda astrológica é aquele centauro, aquela energia que é a nossa ferida mortal. O que é essa ferida mortal? A ferida mortal são aqueles problemas que a gente não consegue resolver. Ali, como várias coisas que o Felipe citou dentro do desenho humano, que tu fica, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Por que isso está acontecendo comigo? Tem um motivo, vem de algum lugar, então tem como consertar. E é isso que a gente vem fazer. E não é consertar, mas encontrar o caminho mais rápido, sabe? Evitar ter tanta dor e aprender a sentir a dor e aquela dor que a gente sentir, usufruir dela para fazer a mudança acontecer. Porque sentir dor é inevitável, a gente vai sentir dor. Mas aprender a lidar com a dor é magnífico, porque você dá salto quântico. E é nesse processo que eu entro, ajudando o alivio da dor com as terapias, né, os cristais, os amuletos, né, os entornos de cantos, a dança, os sons, né, que vão trabalhar esse corpo áureo, que vão trabalhar essa energia, vão trabalhar esses canais, esses chakras. Toda essa energia, toda essa conexão, ela vem através. Então, como que a gente vai curar a nossa alma? A gente vai curar a nossa alma através do nosso problema. O nosso problema está onde? Na nossa ferida. Então, a gente vai ir direto ao ponto. Outro ponto de partida, a evolução e a entrega do conhecimento. A gente vai entender como que esse conhecimento que eu estou trazendo foi perdido. Então, ao longo dos anos, né, desde a época da Inquisição, desde a época da perseguição às escolas de Alexandria, foi se perdendo esse conhecimento antigo, esse conhecimento que liberta e não aprisiona. E é desse conhecimento que eu venho falando. E é sobre esse conhecimento que eu vou entregar. Essa ferramenta que o Pedro traz é uma ferramenta atual. Então, é esse casamento que a gente vai fazer, né? Toda a parte da arte, e eu trago toda a parte do mental. E a gente vai fazer com que essas energias casem energeticamente. São 13 aulas,
onde a gente vai fazer essa evolução, esse caminho de evolução, esse caminho do conhecimento, do autoconhecimento, para a gente se conhecer. Então, nesse processo, eu vou estar junto com vocês. Se você está pronto, eu quero pessoas prontas, pessoas que querem ir até o processo, encontrar o próprio propósito. Se já sabe o propósito, se é algo da sua essência, já encontrou, agora o próximo passo é, vamos realizar, vamos fazer, e que mais do que descobrir as nossas deficiências, é a gente aprender a como lidar com elas, né? Como que eu vou lidar com as minhas deficiências? Como que eu vou lidar com esses processos? Então, hoje, exatamente hoje, no dia 7/7, o dia que a gente escolheu para essa aula, que eu intuí, que eu canalizei essa aula, conversei com o Felipe, com a Raíssa e com a Thaís, para a gente decidir se esse era o melhor dia. E eu mesmo, mal da garganta, né? Aí a gente entende, porque é algo extremamente importante para mim, porque assim como o Lara, eu também sou geradora, então eu também trabalho com a satisfação, e estar aqui é muito satisfatório para mim, porque eu estou entregando a minha verdade, eu estou entregando aquilo que eu tenho de melhor, que é o meu conhecimento. Aquilo que eu colhi com mais de 20 anos, eu vou conseguir entregar para vocês em 9 aulas, né? Eu faço 9 aulas, mas o Felipe faz mais 2, a Raíssa mais 2, e essa aula de inaugural. Então, tem todo esse processo, são 13 aulas de conexão, a gente vai até outubro, né? Então, hoje, esse alinhamento perfeito de Vênus com Marte, Vênus, né, o planeta da fertilidade, né? Vênus é conhecido pelas suas camadas, pela sua força, pela sua energia, pelo seu brilho, né? Então, por isso o nome do curso, o Brilho da Estrela. E Marte pela sua ação, pela sua força. Então, nessa fusão, a gente vai trabalhar essa dança cósmica, o impulso de realizar, né? Que o masculino traz. E a sensibilidade intuitiva que o feminino tem. Então, a gente junta, a gente une em fusão Vênus e Marte, com esse propósito divino de integrar o desejo interno, com uma atitude prática para manifestar os nossos valores sagrados, né? Manifestar aquela força da nossa essência, que é o que é mais importante para nós. Isso tudo a gente vai trabalhar junto, a gente vai conceber essas energias, integrar elas dentro do nosso ser, através das ferramentas. Desculpa, gente, a laringite pegou forte, mas eu não podia deixar de me conectar com vocês nesse momento de hoje. Então, aqui, a canalização, né? Então, por fim, quem trouxe essas energias, quem já trabalha comigo com oráculo sabe, quem não conhece ainda a forma como eu trabalho, mas vai conhecer e vai entender que eu trabalho com a canalização e a força dessas 7 deusas. Eu tive experiências físicas, emocionais, experiências de canalização, experiências práticas, ritualísticas, né, de conexão com essas deusas, e é através delas que eu trago para vocês cada uma, né, cada uma dessas 7 deusas vai vir canalizada nas aulas, né? Então, a gente vai trazer no início a deusa Met, trabalhando a ordem, então a gente vai entender qual é a ordem que o nosso corpo responde, que o nosso corpo dá junto com o desenho humano. Depois a gente vai entender o que a Sekhmet vem trazendo a cura. Então a gente já vai começar a trabalhar com as ferramentas de curas vindas da deusa Sekhmet. A deusa Lilith vem trabalhar a sombra. Então como que a gente vai curar sem antes mexer na sombra? Então a gente vai mexer na sombra e vai aprender a trabalhar com essa sombra e trazer essa sombra com força para fora. Então a gente vai ter aí essa energia dos astros, essa energia astrológica e também do oráculo para trabalhar. Com a deusa Selene, a deusa da lua, a gente vai trabalhar os ciclos. Por isso que a gente já começa no lua minguante, por isso que a gente já começa no momento de fechamento, né? Hoje é um momento ideal para estudar. Começar na lua minguante é um momento ideal para começar os estudos. Eu honro muito a sacralidade de vocês que estão aqui até agora, né? A gente já estamos indo para quase 2 horas de aula, né? Então eu quero encerrar quando a gente fechar as 2 horas, que vão ser 22h20. Então eu vou falando aqui um pouquinho mais das deusas, para a gente ir indo para o encerramento. Depois eu quero escutar um pouquinho de vocês que estão aqui ainda, quem quiser, né, se manifestar, conversar sobre.
Logo na sequência da deusa Selene, que vem trazendo ciclos, né, a gente entendendo como o nosso corpo é cíclico, entendendo a força e a conexão com os cristais, com os sons e com a lua, entendendo por que a lua é importante, independente de sermos homens ou mulheres, a lua tem influência, sim, e muito grande no nosso corpo, e eu trago as informações disso dizendo por quê. Temos 75% do corpo de água, e a lua movimenta o quê? Exatamente, as águas, as emoções. Na sequência, a gente vem com a deusa Afrodite, trabalhando a arte, trabalhando a força, trabalhando orquestrando, né, a energia da fertilidade. Quem vai trazer isso junto comigo vai ser as aulas, então, da Raíssa. Temos também, então, a deusa Ishtar, que é uma das deusas que eu mais trabalho, que é a deusa de poder, que traz o empoderamento. Então, depois que a gente entender a nossa força, entender a ordem, entender a sombra, entender o ciclo que a gente está, trabalhar, ver isso tudo com arte, com criatividade, a gente vai, então, ativar o poder, né? Porque aí a gente vai entender esse poder. E logo na sequência, a gente vai ter a deusa Materazo para finalizar tudo, né? A última aula, se não me engano, vai ser no domingo, até onde eu sei, se eu não errei no cronograma, porque eu refiz várias vezes para que ficasse ideal o cronograma, numerologicamente conectado com as deusas, conectado astrologicamente. Então as aulas não vão ser sempre no mesmo dia, vão ter dias diferentes, horários diferentes, porque nós temos 2 alunos que estão fora, né, do Brasil e com os horários diferentes, e eu quero tentar contemplar todo mundo, né? Então, esse curso ele vai ser conectado internacionalmente, o que me deixa muito feliz. Por isso que essas pessoas não estão presentes aqui hoje, mas por causa do fuso horário, né? Então, já é tarde em outro país, 4 e 5 horas de diferença dá um pouco de dificuldade para assistir. Então, por esse motivo, para contemplar todo mundo, esse curso vai ser em vários horários e dias diferentes. Eu vou lançar durante essa semana os cronogramas, né? Então, falando dessa energia de poder, da energia da deusa Ishtar e da energia de ordem, já no primeiro dia de aula, que vai ser o dia 15/7, aí é uma aula mesmo, onde a gente vai já trabalhar com a deusa Met e entender como que essa deusa manifesta, o que ela traz, né? Quais as suas energias, como ativar o campo dessa deusa, como se conectar com ela para entender como trazer essa ordem dentro desse caos interno que a gente pode, porventura, momentaneamente se encontrar ou não, né? Então, aqui a gente chega à nossa parte final, onde a gente entra nas dúvidas que surgem a respeito de como vai ser o curso. Ele vai ser um curso pago, porque a gente vai ter essa troca energética. Porém, essa primeira semana vai ser uma semana totalmente gratuita, para você ter a experiência, né? Eu vou romper aqui todas as regras que a gente já tinha combinado, porque eu acho que a conexão ela é mais importante. Então, até a aula do dia 15, esse grupo vai permanecer sendo o grupo do curso e permanecer com, né, essa gravação, com os PDFs, o cronograma, tudo que vai acontecer no curso durante a semana até o dia 15. Eu vou trazer todas as informações sobre o curso. Se eu não trouxer, a Thaís vai trazer, ela está me ajudando nessa parte de organização de materiais. Vocês podem falar comigo para tirar dúvidas. Eu vou estar lançando, né, mais movimentações aqui. Quem tiver dúvida, por favor, pergunta. Quem quiser saber mais sobre como fazer o desenho humano, também é só perguntar, tá bom? Eu acho que foi muito proveitoso entender essa ferramenta que é o desenho humano, para que a gente possa, com a força e o poder das deusas e dos astros, que já interferem a nossa energia, fazer com que essa interferência seja ao nosso favor. Então, a gente vai usar das ferramentas a nosso favor. É isso que eu vou ensinar a vocês. Eu vou mentorar, vou segurar da mãozinha e vou dizer, vamos lá, gente. Vamos aprender a como usufruir desses poderes pessoais que a gente tem. E a partir disso, né, então todos os que entrarem no curso, né, já ali no dia 15, a gente vai fazer os desenhos humanos, vai entender cada um com o seu desenho humano lá impresso, né, a gente vai ter todo esse suporte. Ele é uma pessoa incrível, como vocês puderam ver aqui,
ele não vai ter dificuldade de responder para a gente ou buscar essa informação. O mesmo eu falo sobre mim, o mesmo eu falo sobre Thaís e também falo em nome de Raíssa, que não está aqui. Esse curso não é feito somente por mim e nem somente pelos professores. Ele é feito por todos os que estão aqui presentes e os que ainda vão estar. Então, eu agradeço muito vocês. Muito, 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 muito obrigada pela confiança. É uma honra mesmo, né, trabalhar com vocês nesse lançamento de transmutação, porque com certeza eu vou mudar muito nesse processo. Por mais catarses que eu já tenha passado, por mais experiências que eu já tenha usufruído, ainda existe muito a se viver, ainda existe muita coisa para sentir, né? Então, eu convido vocês para embarcarem comigo nesse processo. E se alguém quiser falar um pouquinho, fica à vontade, já tirar dúvida. Não sei se a gente esqueceu de alguma coisa, Thaís, tu quer me lembrar? Ou a gente pode, ou a gente pode ir encerrando para vocês descansarem. Hoje é terça-feira, né? E tá 10 horas, 11 horas aí para descansar. Eu tenho uma sugestão. Por que Pode. que você não tira pra gente? Oi? Você não tira uma carta pra gente ver o que que as cartas dizem? Uma carta para cada um? Pode ser para o grupo. Para o grupo inteiro? Vamos lá, então. Ah, eu adoro, né? Falou em oráculo, meu Deus do céu. Eu já tô com o baralho pronto aqui. Então, a energia que está manifestada para o grupo, para quem se direciona esse oráculo de hoje, quem direciona a energia, então é uma mensagem atemporal, não vai ressoar com todos, mas vai ressoar com aqueles que a mensagem precisa chegar. A mensagem só chega para quem precisa. Se não ressoa com você, descarta, deixa aí, não se apega, tá? Porque a energia é consciente e é inteligente. Então, o que a energia do invisível traz para a gente? Vamos carta, 3, uma, bem. Então, aqui fala desse movimento que a gente está vivendo de grande confusão e de grandes desconfianças e ameaças que a gente acaba sentindo o mundo, né? Então, aqui fala das energias que a gente conecta com o universo, e esse universo às vezes está em estado de sítio, em estado de guerra, que é o que às vezes acaba acontecendo nesses conflitos internacionais, né? Então, aqui fala muito para ter uma preparação no campo mental para as dores que vêm aí pela frente com relação ao mundo. Não se conectar tanto com a dor do outro, mas se preocupar em como curar as próprias feridas, porque não tem como você curar a ferida do outro se você já não curou as suas, né? Isso aqui vem bem conectado. Eu curei boa parte das minhas feridas, né? Hoje, com 37 anos e meio, esses mais de 20 anos aí de conexão com ferramentas, eu fui curando as minhas feridas. Então, é esse processo que eu vou ajudar você a fazer, a curar as suas feridas e a entender que as suas feridas não são as feridas dos outros. Então, você não precisa derramar toda a sua agressividade, toda a sua raiva, toda a sua energia, você não precisa derramar no outro. Você pode simplesmente trabalhar ela em você e entender por que que você ficou com raiva, por que que você foi lá e agrediu o outro com palavras. E também observar o que está acontecendo ao seu redor. Às vezes não é você o agressor, às vezes você é o agredido. Às vezes, do nada, a pessoa chega e despeja tudo de energia negativa que ela tem em você. E você se fecha como uma rocha, você se trava. E esse travamento, ele é prejudicial, porque você rompe a sua prosperidade, você rompe a sua abundância, você rompe o seu amor próprio e entra num estado de frustração. Por causa do mundo, não por causa de você, porque você está leve, a sua essência está leve, mas o mundo está caótico. E aí, por questões da Matrix, por questões de
mantimentos mesmos, questões de você se manter, né? Pagar aluguel, ou simplesmente as pessoas que você mora, você não consegue conviver com elas por algum motivo, isso te incomoda, você quer uma mudança instantânea. Tem vários fatores aqui falando energeticamente, de como os conflitos internos são importantes serem resolvidos para que a gente consiga nos abraçar, nos amar, independente daquela circunstância a qual nós acabamos entrando. Então, esse amor próprio, ele é construído principalmente da frustração daquilo que não deu certo. E a gente só sabe se deu certo ou se não deu certo pelo nosso termômetro interno. Não é pelo termômetro do outro. O outro não vai saber. O outro sabe dele, se ele estiver focado nele, certo? Então, quando você foca em você mesmo, quando você olha para você e você pensa, não, eu dou conta disso, e vai lá e dá conta disso, uou, muito bom. Agora, se você pensa, não, eu não vou dar conta disso, então eu não vou nem entrar. Você tomou uma decisão assertiva, a de não entrar. Nossa, depois aquilo que aconteceu lá foi algo, meu Deus, ainda bem que eu não saí de casa naquele dia. Você se ouviu. E é sobre isso que esse curso fala, sobre se ouvir. A gente vem aí com um ano bem complexo. Maio já deu uma prova das questões financeiras. Agora também vai ser um mês onde temos que cuidar bastante das finanças, tá? Abril já deu seus sinais, então coisas lá de abril vão voltar com esse Mercúrio retrógrado, então vamos ficar atentos. Mas também, a partir do dia 21/7, as coisas mudam, né? Que é quando o Mercúrio deixa essa retrogradação. A gente tem aí, então, até o mês 12, movimentos muito bons, desde que não nos liguemos aos conflitos mundiais, né? Ficamos mais focados aos nossos conflitos internos, trabalhando o nosso interno, porque à medida que a gente trabalha a nossa energia, o nosso átomo, pensamos de um jeito do universo, somos todos bolinhas de átomos, somos todos grãos de areia. Então, se todos vibrarmos em amor, em alegria, que é o que a gente está fazendo aqui, 10h05 da noite, né? Todo mundo firme, 2 horas de aula, bastante conhecimento. Tenho certeza que a mente de todo mundo está fritando, porque é bastante conhecimento que foi entregue aqui. A gente está se colocando de uma forma dedicada, com amor, intenso, e é isso que a gente vai entregar. E é isso que você precisa também entregar para você mesmo. Porque se todo mundo vibrar amor, a Terra vai vibrar amor. E o amor vence qualquer barreira. E eu não estou falando desse amor romântico, mas aquele amor mutante, aquele amor que entende, que é paciente e que é temperante. Tá bom? As notícias vão vir rápidos, pensamentos que a gente precisa deixar. Nem nuvem passou. Tchau. Vai, pensamento. Tchau, você não me pertence. Deixa aí. Ah, esse pensamento aqui eu gostei, pega pra cá. Isso aqui é uma ideia criativa. Vou fazer um desenho, vou elaborar. Ah, isso aqui pode virar um trabalho para mim. Essas conexões é importante você ver o que serve e o que não serve para você. Acho que foi o que mais foi falado aqui hoje, né? Principalmente das nossas escolhas. E escolham fazer esse curso, né? Escolham por vocês, pela energia, escolham pela conexão aqui comigo, com a Thaís, com o Felipe, né? Escolham por essa egrégora para que a gente possa trabalhar e evoluir juntos nesse processo, né? Porque eu vou mentorar, o Felipe vai entregar a ferramenta do desenho humano, a Thaís vai entregar a ordem, a organização para a gente poder fazer com que isso aconteça. Não tem como fazer sozinho, eu preciso de ajuda, e preciso também de alunos. Então, eu conto com vocês para que a gente se encontre muito em breve aqui no dia 15/7. Então, talvez, quem sabe, role algum outro esquenta. Quem sabe. Se a gente tiver um público legal, a gente pode, de repente, fazer mais uma leitura de desenho humano aí, quem sabe. Vamos conversar, vamos gerenciar até o dia 15. Temos aí quase 8 dias. Então, 7 dias, né? Não vamos contar o dia 15, então temos 7 dias. Então, nesses 7 dias, a gente vai se manter conectado pelo grupo e conversando. Então, eu finalizo com essa tiragem. A próxima vez que a gente se encontrar
vai ter meditação. Hoje não tem como, porque eu estou com as minhas vias aéreas interrompidas, e como a gente não conseguiu com a tigela tibetana ali já no início, que o som fosse reproduzido, vou identificar esse problema para que a gente possa fazer meditação aí com o tambor de língua de aço, a tigela tibetana e as maracas, uma meditação totalmente original. E, olha, porreta, falando aqui, tá? Criada por mim, com mais de 20 anos de entendimento, de meditação, de reprogramação e de compreensão, para que a gente consiga driblar esses pensamentos intrusivos aí que ficam entrando e saindo da nossa mente e nos tirando do nosso real foco, que é o nosso propósito, que é ser feliz e atingir os nossos objetivos. Muito obrigada pela presença de todos aqui. É uma honra imensa. E é isso, gente. Então, encerramos com a tiragem, já são 22h09, já chegamos quase nas 2 horas de aula. Vamos encerrar a aula 9h09 da noite, iniciamos 20h20 e encerramos 9h09. É um prazer imenso, uma gratidão que eu espero que vocês estejam sentindo aí, e até o dia 15, ou quem sabe antes. Um beijo no coração de vocês, uma ótima noite para todo mundo. Abraços, beijos, bom descanso, fiquem bem. Até a próxima. Beijo grande, gente.